Você construiu devagar, sem nenhum atalho, sem pular etapa. Enquanto outros estavam anunciando resultados que ainda não tinham chegado completamente, você estava trabalhando, com aquela consistência específica de quem sabe que o que dura não é o que foi feito com pressa. E nessa paciência, que o mundo frequentemente confunde com lentidão, com falta de ambição, foi acumulando algo que raramente é percebido de fora antes de estar completamente pronto. A massa crítica de um resultado que, quando chega, não chega como surpresa para quem construiu, mas chega como evidência. A próxima semana, Taurino A, é exatamente essa evidência chegando. Não no tamanho que você havia calculado como possível, no tamanho que o esforço real, ao longo de todo esse tempo, efetivamente merece. A energia financeira de Touro na próxima semana tem uma qualidade que eu preciso nomear com cuidado porque vai contra a expectativa que Touro frequentemente tem sobre como o progresso chega. Ela não vem da iniciativa nova, vem do retorno do que já foi plantado. Você tem algo em andamento, um projeto, uma negociação, uma relação profissional que foi cultivada com cuidado, que ainda não entregou o retorno proporcional ao que foi investido. Não porque o que você construiu não tem valor, mas porque Touro planta em solo profundo, e solo profundo leva mais tempo para mostrar o broto. A semana que vem é quando esse broto aparece, com Júpiter em Leão desde 30 de junho criando um trígono de fogo que toca o campo financeiro de Touro de forma indireta, mas real, favorecendo o reconhecimento de valor e a expansão através de relações. O campo externo está criando as condições para que o que foi construído internamente encontre visibilidade. Há quanto tempo você está esperando que um esforço específico produza o retorno que você sabe que merece? Essa resposta é o campo onde o breakthrough da semana que vem vai aparecer. Não num campo novo, no campo onde você já está, no projeto que já existe, na relação profissional que já foi cultivada, no valor que já foi demonstrado, mas que ainda não foi precificado corretamente. E tem uma coisa sobre como esse breakthrough vai chegar que vai te surpreender. Não pelo tamanho do evento, mas pela simplicidade do canal. As portas que se abrem para Touro na próxima semana têm uma característica que distingue o que está chegando de outras janelas de oportunidade. Elas chegam através de conversas que já começaram, não através de contatos novos, não através de uma proposta que vai cair do céu, através de algo que já está em andamento e que na semana que vem vai dar um passo que não estava no cronograma que você tinha calculado. Touro frequentemente monitora as oportunidades que aparecem de frente, as que batem na porta. Mas o breakthrough desta semana pode aparecer de lado. Um contato que retoma uma conversa que parecia estagnada. Uma proposta revisada que chega com condições melhores do que as originais. Uma situação que estava travada que destrava uma de forma que você não forçou. Com Mercúrio retomando o movimento. Direto no dia 23 de julho. A névoa de 1129. Comunicação que durou as últimas semanas se desfazendo. A semana que vem tem uma qualidade específica, de clareza nos acordos profissionais. O que estava obscuro vai ficar nítido. O que estava pendente de resposta vai receber resposta. O que parecia bloqueado vai encontrar movimento. Você lembra de uma negociação ou acordo que ficou parado nas últimas semanas, que parecia estar esperando algo que você não sabia o que era? Essa é a porta que a semana que vem está abrindo. A razão disso ser possível agora tem a ver com algo que mudou no campo astrológico e que cria uma janela específica para Touro que não existia nas semanas anteriores e que não vai se repetir com essa qualidade tão cedo. Entender essa janela é o que vai fazer a diferença entre uma semana que avança o que estava parado e uma que continua no mesmo ritmo. O que precisa ser cultivado antes de entrar na semana que vem, Taurino A, é algo que vai contra o instinto mais protetor do signo. A abertura para receber em escala diferente do que você planejou. Touro tem uma relação muito específica com a expectativa. Você calibra o que espera receber com base no que pode garantir, no que foi prometido explicitamente, no que está documentado. E essa calibração, que protege, Touro de ilusões e de expectativas infladas, pode criar um teto invisível abaixo do resultado real que está chegando. O breakthrough da semana que vem
pode chegar em número maior do que você havia orçado como possível, em proposta com condições melhores do que havia pedido, em oportunidade com escopo maior do que havia imaginado que estava disponível para você agora. E o que precisa ser cultivado antes que chegue é a disposição de não imediatamente redimensionar o que chegou para caber na expectativa que você tinha antes, de deixar que o resultado real seja o que é, sem o reflexo automático de minimizar, de verificar 3 vezes se é real, de criar distância entre você e o que chegou antes de deixar que pouse completamente. Touro merece receber na escala do que construiu, não a escala do que parece razoável pedir, a escala do que o esforço real, ao longo do tempo, efetivamente construiu. E essa semana o campo está perguntando, com uma clareza que raramente aparece tão diretamente, se você está pronto para isso. Por baixo disso, tem outra coisa acontecendo, um obstáculo específico que pode aparecer exatamente no momento da abertura e que precisa ser reconhecido antes de chegar. Com Mercúrio ficando direto no dia 23 de julho, o início da janela da próxima semana, e com Saturno estacionando retrógrado em Áries no dia 26, a semana que vem tem 2 movimentos planetários simultâneos que criam uma qualidade muito específica no campo financeiro e profissional de Touro. Mercúrio direto abre o campo das negociações e das comunicações. O que estava parado começa a mover. O que estava confuso começa a clarear. O que estava esperando resposta vai receber resposta. Esse é o movimento favorável. Saturno retrógrado em Áries, por sua vez, está criando uma revisão profunda das estruturas de compromisso. O que é real versus o que ficou por inércia. O que foi construído com fundação versus o que parece sólido, mas não tem raiz. Para Touro, isso vai aparecer como uma pressão de examinar honestamente se os acordos profissionais que estão em andamento refletem o valor real do que você entrega. O aviso é: a semana que vem vai pedir que você negocie de um lugar de certeza sobre o que você vale, não de um lugar de gratidão por estar sendo considerado e... Há uma diferença enorme entre receber o que chegou com a postura de quem sabe que merece e receber com a postura de quem ainda está esperando confirmação de que merece. Mas algo está chegando depois do 29 de julho, e essa data tem peso especial para Touro. No dia 29 de julho, a lua cheia acontece em Aquário, e para Touro, lua cheia em Aquário é um evento de revelação no campo profissional e das relações de trabalho de longo prazo. O que estava não dito vai aparecer. O que estava sendo ignorado vai precisar de atenção. O que estava sendo sustentado por conveniência vai ser iluminado. O que evitar na semana que vem tem 3 formas específicas que aparecem com frequência em mapas de Touro quando o breakthrough está chegando. A primeira, aceitar o primeiro número que chega. Touro tem uma tendência de fechar rapidamente quando uma proposta parece boa o suficiente, especialmente se vem de alguém com quem tem relação de confiança. Na semana que vem, o primeiro número que chegar provavelmente não é o número final. Há espaço para negociação que você não vai criar se fechar rápido demais. A segunda, não fazer a conversa sobre valor por parecer constrangedor. Touro prefere que o reconhecimento venha sem ter que ser pedido. Mas a semana que vem tem uma janela específica, entre o 23 e o 29, em que pedir o que você merece vai encontrar o campo mais receptivo do mês. A terceira, subestimar o impacto de uma mudança pequena na estrutura do acordo. Um detalhe que parece menor na proposta que chega pode ter consequências grandes a médio prazo. Comente aqui embaixo se você se reconheceu em algum desses padrões. Eu leio cada um de vocês. O conselho que o Cosmos tem para Touro na semana que vem, meu bem, tem a forma de uma ação específica que precisa acontecer nos primeiros 3 dias. Segunda, terça e quarta, antes que a lua cheia do dia 29 chegue e ilumine o campo com uma intensidade que torna mais difícil agir a partir de clareza calma. Nessa janela de segunda a quarta da semana que vem, retoma a negociação ou o acordo que estava em suspenso. Com Mercúrio direto e o campo de comunicação limpo, essa é a janela de maior clareza do mês para conversas profissionais importantes. Não espera a quinta. Não espera que a outra parte tome a iniciativa.
Você toma a ação concreta. Identifica hoje qual é o acordo, a proposta ou a conversa que está esperando o momento certo. E decide que o momento certo é segunda-feira. Não a proposta perfeita, a proposta que está pronta agora. Com Júpiter em Leão tocando o campo de reconhecimento de Touro através de um aspecto de expansão, o que você posicionar com confiança essa semana vai encontrar um campo de recepção que raramente existe com essa qualidade. E o que você deixar para depois vai encontrar o campo mais complicado de Saturno retrógrado e Lua cheia, que não bloqueia, mas exige muito mais esforço. Agora chegamos ao ponto que eu guardei especialmente para essa parte, porque há uma força em Touro nessa semana que raramente é nomeada. A força de Touro no campo financeiro, coracal de terra, não é a velocidade, não é o networking agressivo, não é a autopromoção constante, é a credibilidade acumulada. É a reputação construída ao longo do tempo por quem sempre entregou o que prometeu, sempre foi confiável, sempre demonstrou que o que oferece tem qualidade real. Essa força, que Touro frequentemente subestima porque está dentro dela e não consegue ver o tamanho que tem de fora, é o que está gerando o breakthrough da semana que vem. Não uma ação específica desta semana. O acúmulo de tudo que foi feito com consistência. Mas aqui chegamos ao espelho. A parte que vai fazer você reconhecer algo que sabe, mas que raramente nomeia com essa clareza. Touro subestima o próprio valor no momento da negociação. Não por falta de autoestima no sentido amplo, por um padrão muito específico. Você sabe o que entrega, mas tem dificuldade de traduzir esse valor em número com confiança. De colocar na mesa o que você realmente quer receber sem imediatamente justificar, suavizar ou reduzir antes mesmo de ver a reação do outro lado. Você já fez isso. Chegou numa negociação com um número na cabeça e falou um número menor porque o maior parecia presumido demais? Ou colocou condições mais brandas do que as que queria porque as reais pareciam exigir uma confiança que você ainda estava verificando se tinha? Esse padrão, de negociar contra si mesmo antes de sentar à mesa, é o que a semana que vem está pedindo que Touro examine antes de segunda-feira. A sabedoria oculta dessa fase para Touro, minha flor, tem a ver com o que acontece entre o valor que você sabe que tem e o valor que você declara. Há um espaço entre os dois. Espaço onde Touro frequentemente faz uma negociação interna antes mesmo de chegar à negociação externa, onde o número que você acredita merecer é reduzido antes de ser dito, baseado em cálculos sobre o que o outro lado vai aceitar, sobre o que parece razoável pedir, sobre o que vai parecer para quem está recebendo. Essa negociação interna, que acontece em segundos, de forma quase automática, é o que cria o teto invisível no potencial financeiro de Touro. Não a falta de capacidade, não a falta de valor real. A redução preventiva do que você mesmo, pede antes de descobrir o que o campo real suportaria. A sabedoria desta semana é fazer essa negociação interna de forma consciente antes de segunda-feira. É perguntar honestamente: se eu soubesse que o outro lado pode e quer pagar o valor real do que entrego, o que eu pediria? E então, usar esse número como ponto de partida, não como ponto de chegada. Porque o campo da semana que vem, com Mercúrio direto, com Júpiter favorecendo o reconhecimento de valor, suporta mais do que o cálculo conservador de Touro costuma pedir. O ritual concreto para essa semana, Taurino leva 2 minutos e acontece hoje, não na semana que vem. Hoje, senta, pega um papel, escreve no topo o que eu valho de verdade neste campo específico. Debaixo, escreve um número ou uma descrição de condições que representa o reconhecimento financeiro ou profissional que você sabe que merece pelo que entrega. Não o número que você acha que vai aceitar. O que você sabe que é justo pelo trabalho real. Depois escreve embaixo: na semana que vem eu vou pedir isso. Não uma versão menor. Guarda o papel. Antes de qualquer conversa profissional importante da semana que vem, relê. Não para citar, para lembrar de onde você está falando. Esse gesto simples, que Touro vai achar desnecessário porque o valor já está claro internamente. Cria a âncora externa que impede que a negociação interna aconteça de forma automática.
e redutora na hora H, com a lua cheia em Aquário de 20. E 9 de julho iluminando o campo das parcerias e dos acordos profissionais de Touro. O que estiver posicionado com clareza antes dessa data vai ser iluminado com uma qualidade de confirmação. O que ainda estiver vago vai aparecer como vago e vai pedir mais trabalho depois. A verdade mais dura que tenho para Touro nessa semana, e que digo com o afeto de quem leu muitos mapas desse signo, é esta. O breakthrough que está chegando pode passar como uma melhora razoável se você entrar na negociação com a expectativa calibrada para menos do que o campo suporta. Não porque o breakthrough vai se tornar menor, porque você vai aceitar menos do que estava disponível e nunca vai saber o que poderia ter sido, porque o que foi aceito vai parecer uma conquista real. E é uma conquista real, mas pode ser uma conquista incompleta. A semana que vem tem uma janela específica, entre o 23 e o 26 de julho, antes de Saturno ficar retrógrado, em que o campo de negociação está com a maior qualidade de receptividade do mês. Nessa janela, pedir o que você realmente quer tem muito mais chance de encontrar um sim do que em qualquer outro momento de julho. Não é garantia, e qualquer leitura que te diga que está mentindo. É probabilidade real, verificada nos astros, ancorada em posições planetárias concretas. E probabilidade real com ação real e posicionamento correto é o que cria resultado real. Você construiu devagar. Você foi consistente quando seria mais fácil ser inconsistente. Você entregou com qualidade quando poderia ter entregado com menos e ninguém teria percebido imediatamente. Você ficou quando seria mais confortável sair. E tudo isso acumulou. A semana que vem é quando o campo externo vai corresponder ao que foi construído internamente. Mas só se você aparecer pedindo o que tudo que construiu merece. Não a versão reduzida, a versão real. Que o que você construiu com paciência seja reconhecido na semana que vem na proporção real que merece. Que você chegue às conversas profissionais dessa semana sabendo exatamente o tamanho do que tem para oferecer e pedindo na mesma escala. E que o breakthrough real que está chegando seja recebido não como surpresa, mas como confirmação de tudo que você sabia que estava construindo. Continua, plantando com calma e com a certeza de quem sabe o que plantou. E agora chegou a hora real de colher. Manda esse vídeo hoje para outro taurino que você conhece. Aquela pessoa que trabalha muito, entrega muito e ainda está esperando receber na proporção do que dá. Comenta aqui o número de anos que você está trabalhando nessa área. Eu quero saber quanto tempo de esforço consistente está por trás do breakthrough que está chegando agora. Eu leio cada comentário com atenção. E se quiser caminhar comigo toda semana com leituras que chegam nesse nível, você pode seguir o canal. Eu vou estar aqui.